Do livro Pão Nosso, capítulo 144. Fazei preparativos. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 144. Fazei preparativos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo, mobilado. Aí fazei preparativos. Jesus, anotado por Lucas 22:12. Aquele cenáculo mobilado a que se referiu Jesus é perfeito símbolo do aposento interno da alma. A face da natureza que oferece lições valiosas em todos os planos de atividade, observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Aqui varrem-se detritos, acolá ornamentam-se paredes. Os móveis, quase sempre os mesmos, passam por processos de limpeza diária. O homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações, na experiência física, encerra-se em preparação incessante para a vida, com que será defrontado, além da morte do corpo. Se isto ocorre com feição material da vida terrena, que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno? Certamente numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos. Erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo cada noite. O aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Embora não possa mudar de ideias diariamente, qual acontece aos móveis da residência. Dá-lhes novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possui. O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o Mestre Divino para consolidar a redenção própria. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé. E aí dentro fazei preparativos em constante ascensão. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante de mais um capítulo do livro Pão Nosso. Agora com o título Fazei preparativos. É o capítulo 144 de 180. Nesta primeira parte, então o título dado por Emmanuel é Fazei preparativos. E ele busca esta passagem anotada pelo evangelista Lucas, no capítulo 22:12. Essa passagem faz parte do relato de Lucas sobre a última ceia. Foi quando Jesus então pediu aos seus discípulos
que queria passar a ceia da Páscoa e que acabou sendo a última ceia, inclusive. Então ele pediu a eles que eles fossem até a cidade e, ao encontrar um homem com um cântaro de água, que fosse atrás dele até a casa e lá perguntasse o dono da casa aonde que nós poderíamos passar a ceia da Páscoa. E aí que Jesus então disse que ele vos mostrará então grande cenáculo mobilado, e aí fazer os preparativos, ou seja, prepara aí a ceia para nós. Mas Emmanuel, ele utiliza esta passagem dizendo que aquele cenáculo mobiliado ou mobiliado é a mesma coisa. A que se refere Jesus é perfeito símbolo do aposento interno da alma. Então aqui Emmanuel faz uma colocação de que aquele grande salão onde Jesus fez a última ceia com os seus discípulos, ele faz uma comparação com o aposento interno da sua alma. E ele começa então a dizer deste cenáculo mobiliado. Ele diz então que a face da natureza, que oferece lições valiosas em todos os planos de atividade, observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Então aqui ele fala sobre o lar, que é exatamente onde Jesus foi fazer essa última ceia. Quer dizer, em face da natureza, que oferece lições valiosas em todos os planos da atividade, observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Então a natureza oferece as lições. E o homem aguarda cada dia para a sua renovação diante do lar. Continua dizendo nesta outra parte: aqui varrem-se detritos, acolá ornamentam-se paredes. Os móveis, quase sempre os mesmos, passam por processos de limpeza diária. Então ele fala aqui sobre o seu lar, que tem ali a limpeza diária, não é? Seja nos pisos, seja nas paredes, nos móveis. E Emmanuel afirma que o homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado, além da morte do corpo. Então ele afirma que o homem consciencioso vai reconhecer que a maioria das ações na experiência física encerra sua preparação para a vida, além da morte do corpo. Então, as nossas atitudes diárias, nossas ações, é que vão nos mostrar de que forma nós vamos desencarnar. Continua dizendo, se isto ocorre com a afeição material da vida terrena, que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno? Então ele diz que se isso ocorre com a afeição material da vida terrena, que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno. Então aquilo que ocorre de uma forma material, ele está também ocorrendo para a forma espiritual. Certamente numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira de irracional, em movimentos quase que mecânicos. Ele fala daquelas pessoas que passam a vida inteira, dia após dia, se preocupando com o dinheiro, se preocupando em comprar as coisas, não é? Então,
é um irracional, na verdade, porque ele não se preocupa com a parte espiritual. Nesta outra parte, ele diz assim: erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo cada noite. Então são esses homens que estão preocupados somente com a parte material e não com a espiritual. Ele ergue do leito ao amanhecer do dia, alimenta o corpo perecível, absorve a atenção com bagatelas e dorme de novo a cada dia. E absorve a atenção com bagatelas, quer dizer, é tudo aquilo que não vai lhe proporcionar a ele uma melhora espiritual, não é? Continua dizendo: o aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Isto é, a cada dia que passa, nós temos que estar trabalhando para a nossa melhora moral. Continua dizendo: embora não possa mudar de ideias diariamente, qual acontece aos móveis da residência, dá-lhes novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possui. Então, Emmanuel nos incita que, embora nós não possamos mudar de ideias diariamente, todos os dias, qual acontece aos móveis da residência? Porque os móveis da residência, eles podem ser trocados todos os dias. Dá-lhe um novo brilho a cada instante. Então, nós podemos dar um novo brilho a cada instante. Sublimando os impulsos. O que vem a ser sublimar os impulsos? Esses impulsos nossos, que ainda são resquícios da nossa parte animal, nossa raiva, nosso ódio, então nós temos que sublimar. Sublimar é transformá-los, transformar esses impulsos em uma coisa boa. Isto é, essa coisa ainda animal, transformarmos no amor, no carinho, não é? É o que ele continua dizendo, renovando concepções. Então, quando nós estamos já sublimando os impulsos, nós começamos a renovar as concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possui. É exatamente isso mesmo. Nesta outra parte, ele diz: o homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o mestre divino para consolidar a redenção própria. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé. E aí dentro fazei preparativos em constante ascensão. Uma colocação muito importante, até porque isso acontece na nossa sociedade, milhares de pessoas. Ele afirma que o homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. Isto é, a pessoa, principalmente quando ele começa a perder suas forças, está com uma certa idade. E se ele foi sempre ligado às coisas materiais, ele vai ficar naquela expectativa da morte orgânica. Então, chega um determinado momento, ele começa a esperar a morte. O que deve ser muito triste para uma pessoa ainda viva estar esperando a morte como se fosse a última coisa que possa vir para ela. Ele diz assim: o homem espiritual espera o mestre para consolidar a redenção própria. Então, ao passo que a criatura materialista, ele fica esperando a morte física, o homem espiritual espera o mestre divino para consolidar a redenção própria. E conclui: não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé.
e aí dentro fazer preparativos em constante ascensão. Então, esse cenáculo da fé que nós temos dentro de nós não devemos abandonar. Muito pelo contrário, nós temos que sempre fazer preparativos. Se você deseja alguma lição, por favor envie para nós um e-mail, rabirraboni@gmail.com. Foi muito bom estar com você e espero que nós possamos trabalhar essa lição com muito amor, com muito carinho. Fique com Deus, até mais ver.